Para compreendermos as Escrituras, estamos estudando o Evangelho de João, no capítulo de número 4. Vamos estar lendo agora a partir do versículo de número 24, que nos diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos aqui realmente a confirmação de que a grande mensagem é o batismo com o Espírito Santo. Deus é Espírito, e para nós nos tornarmos verdadeiros adoradores de Deus, nós também temos que viver em espírito. E nosso espírito, ele é vivificado pelo Espírito Santo. Jesus mesmo disse que a sua palavra é espírito e é vida, e que o Espírito é o Espírito vivificador. Lá no princípio, Deus soprou em nossa narina, de um boneco feito do pó da terra, sem movimento, sem vida. Deus soprou o Espírito. Então, nos tornamos alma vivente, passamos a ter vida, é o Espírito que dá vida. E a grande realidade é a realidade espiritual, porque Deus é Espírito. O nosso relacionamento com Deus deve ser o relacionamento em espírito e em verdade. O que vamos fazer, o nosso conhecimento de Deus tem que subir além deste mundo terreno da terra, que é uma região inferior, uma região baixa, e subirmos, nos elevarmos para a vida em espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então tudo que é terreno é maligno, é diabólico, é mortal, e aquilo que é celestial é espiritual, é espírito vivificador, é espírito de vida, de revelação, de luz, de conhecimento de Deus realmente, de uma visão clara das coisas de Deus celestiais, para podermos adorá-lo em espírito, nos elevando então até a presença de Deus, entrando na presença de Deus, estando face a face diante dele, da sua glória, a revelação da glória de Deus, da sua majestade santa, da sua presença. É assim que nós podemos e devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso que importa. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então só tem valor, só vale, só conta, importa, deve ser assim, tem que ser assim, é necessário que seja assim, que seja em espírito. Muitos prestam um tipo de culto vazio, um culto que não é em espírito e em verdade, não chega aos céus. É um culto para que outros vejam, é para agradar a homens, é para agradar a sensibilidade humana. Mas não é dentro da revelação de Deus, não é adorar a Deus em espírito e em verdade, com conhecimento, com a presença gloriosa do Espírito Santo, o fogo de Deus, o fogo no altar, o mover espiritual que move as mãos de Deus, que realmente toca os céus, realmente se elevam a Deus. É essa adoração em espírito e em verdade. Aqui está falando de conhecimento de Deus. Deus é espírito. E nós só vamos entender a voz de Deus, só vamos realmente ter essa liberdade, essa comunhão com Deus, quando estivermos também em espírito. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Tanto ele testifica que somos filhos de Deus, quanto testifica qual é a real ação, a real expressão, a profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus, da adoração a Deus em verdade. É o Espírito Santo que trabalha em nós essa perspectiva de realmente estarmos em comunhão com Deus, em adoração, em espírito e em verdade. Realmente um encontro com Deus real, não esse encontro falsificado de várias atividades humanas para
confundir e para convencer mentes humanas a certas coisas que se desejam, mas realmente um encontro real, sincero, honesto, verdadeiro com Deus, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Essa é a grande realidade que tem que ser vivida, ser aceita, para que possamos vencer toda essa impiedade religiosa, essa instituição de comércio de Deus, de comércio de indulgências, de comércio de perdão, de comércio para que alguns se enriqueçam às custas da crendice, da pobreza humana, da ignorância humana. Nós temos que ter um relacionamento com Deus em espírito e em verdade. Jesus podia estar ali falando isso justamente com a mulher em Samaria, porque ali a fonte, o poço de Jacó, ele estava livre dessas amarras, dessa escravidão religiosa, desse comércio das coisas sagradas, das coisas de Deus. Ali a mulher podia realmente ter esse encontro com Jesus para ter a experiência que fosse necessária. Ela não tinha compromisso com ninguém, não tinha ninguém ali para vigiá-la, porque ela era uma ofertante, ou ela era uma dizimista, ou porque ela já tinha sido colocada como uma obreira e já estaria dependendo do sistema e ninguém de fora, fosse ele quem fosse, viesse de onde viesse, não poderia alterar aquele sistema religioso, financeiro, econômico, aqueles vendilhões do templo, por exemplo. Então veio o Filho de Deus, veio do céu e foi rejeitado, porque já havia todo um sistema mundano, um sistema ganancioso, um sistema de hipocrisia, um sistema de comércio de Deus, das coisas de Deus. Então, realmente um roubo da espiritualidade, um roubo da verdade, o que não ocorria aqui, onde Jesus estava agora, saindo da Judéia, estando agora na Galileia, a caminho da Galileia, passando por Samaria. Versículo 25 nos diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Então realmente Jesus saiu lá da Judéia, ia para Galiléia, passando por Samaria, ficou ali no poço de Jacó para dizer isto, para conversar e chegar a este ponto. Toda a conversa que teve, todo o rico ensino que Jesus traz para nós, a partir da conversa com aquela mulher que não era presa a um sistema religioso, ganancioso como dos fariseus lá na Judéia. Agora aqui no caminho Jesus pode falar, Jesus pode se apresentar e ele pode dizer para ela. Por isso ele foi até ali, para dizer para ela: Eu o sou, eu que falo contigo, eu sou o Cristo, eu sou aquele que batiza com o Espírito Santo, eu sou aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, eu sou o que trago realmente a revelação completa, correta, verdadeira do céu para a terra. Eu realmente trago este conhecimento de Deus para adorar em espírito e em verdade. Eu trago a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus traz esta verdade da libertação pelo poder do Espírito Santo que quebra todo jugo, a unção quebra, despedaça toda opressão, toda mentira, toda palavra contrária, enganosa do ladrão, do lobo, do que veio para roubar, matar, destruir, do que veio para aprisionar, do que veio para escravizar. Então vem a verdade e liberta e nos dá o poder do Espírito Santo para voarmos como águia, para termos alegria, felicidade, vida plena, vida com abundância. É a partir do batismo com o Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. E a mulher está livre para Cristo. Ela está livre, ela não tem uma religião, ela não tem um dominador, ela não tem que prestar contas lá do seu cargo, ela não tem um domínio religioso opressor. Então ela pode ter um encontro com o Messias. E o Messias veio revelar tudo. Sim,
quando vier, há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Sim, todas as coisas de Deus estão agora disponíveis para nós. Cristo nos anuncia, fala, ensina. Nós conhecemos todas as coisas de Deus. A profundeza, o mistério, a revelação, tudo aquilo que Deus quer, na hora que Deus quer, nós temos esse potencial. Porque nós temos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho da revelação, do conhecimento de Deus, da salvação deste mundo mal, da iniquidade, do pecado, para andarmos no caminho da justiça, da verdade, fazermos a coisa certa, entendermos a Deus e temos poder para obedecer, para praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, realmente, é Jesus, é o Cristo, é o Messias, quem vai anunciar todas as coisas. E disse Jesus: eu sou eu que falo contigo. Por quê? Porque dando a você o poder do Espírito Santo, batizando você com o Espírito Santo, ele está contigo. Deus está contigo. Jesus está contigo. Ele habita em você. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Espírito, o Pai, o Filho. Então nós temos o potencial de realmente ouvir tudo, sobre tudo, todos os pontos, todas as vírgulas, todas as palavras. Nos vence sabedoria, nos vence discernimento, nos vence conhecimento instantaneamente, porque Ele está aqui, Ele está falando junto conosco, nós estamos juntos, nós somos cooperadores com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com realmente o dom de Deus, o dom do céu, que Jesus abriu as portas. É palavra, fé, propósito, fé, obediência, quero viver, quero fazer, quero aprender, quero obedecer. Então receba o batismo com o Espírito Santo e tenha poder para isso, para anunciar a verdade, para entender a verdade. A verdade já está dentro de você. O autor da verdade, da palavra viva, agora é uma palavra viva, é um espírito vivificante, já está escrito. Nós abrimos aqui, lemos, mas é ela que está falando. É o próprio autor, é o próprio consumador, é o dono da verdade. É aquele que é a própria verdade, é o Logos, é a palavra de Deus, ele habita em nós. Então nós temos o potencial para em um momento falarmos tudo, entendermos tudo. Pegarmos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e o Espírito Santo falar tudo. Cada momento, cada instante, em cada situação, em cada palavra, em cada exortação, em cada ensino, em cada experiência, em todos os momentos, ele falar exatamente a verdade. A verdade está em nós. Ele está aqui. Realmente, Cristo nos anunciará todas as coisas. Ele está anunciando, ele está falando. E nós temos essa sabedoria, nós temos esse discernimento de conhecermos todas as coisas. Que Deus te abençoe, que você esteja compreendendo a palavra de Deus, crendo na palavra, que você seja batizado com o Espírito Santo para receber poder do alto, poder para anunciar esta palavra, para entender esta palavra, para viver essa palavra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.